Às 4 da manhã, o alarme disparou e meu genro disse ao segurança que era o novo dono do meu apartamento. Essas palavras podem soar absurdas, mas foram exatamente o que ouvi quando recebi a ligação naquela madrugada fria de outubro de 2024, enquanto descansava no interior, a 300 quilômetros de distância. E sabe o que eu fiz? Sorri, porque finalmente, depois de meses de suspeitas, eu tinha a confirmação de que o homem que minha filha escolheu para casar era exatamente o que eu temia. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e há 3 anos vivo sozinha num apartamento de 3 quartos, em um dos bairros mais valorizados da cidade. Foi um presente que meu falecido marido Antônio me deu quando completamos 25 anos de casamento. Ele sempre dizia que eu merecia morar num lugar com vista para o parque, onde pudesse ver as árvores da janela e ouvir os pássaros pela manhã. Antônio se foi em 2021, vítima de um câncer agressivo que o levou em apenas 6 meses. Desde então, o apartamento se tornou ao mesmo tempo meu refúgio e minha prisão de memórias. Cada cômodo guarda lembranças dele. A cozinha onde fazíamos o café da manhã juntos aos domingos, a varanda onde ele regava suas plantas, o quarto onde passamos nossos últimos momentos juntos. Minha filha Júlia é meu único tesouro neste mundo. Ela tem 35 anos, é professora de literatura e sempre foi uma menina sensível e carinhosa. Ver minha filha feliz sempre foi minha maior alegria. Por isso, quando ela se casou com Marcelo há 2 anos, eu tentei aceitar o genro de braços abertos, mesmo tendo algumas reservas. Marcelo tem 38 anos, trabalha como corretor de imóveis e desde o primeiro dia demonstrou um interesse peculiar pelo meu apartamento. Sogra, esse lugar deve valer uma fortuna. Foi uma das primeiras coisas que ele me disse quando visitou minha casa pela primeira vez. Não foi um comentário de admiração genuína pela decoração que escolhi com tanto carinho, mas uma avaliação fria e calculista que me deixou profundamente desconfortável. Nos meses seguintes, os comentários de Marcelo sobre o apartamento se tornaram cada vez mais frequentes. Helena, você já pensou em vender isso e morar num lugar menor? Uma mulher sozinha não precisa de tanto espaço. Ou então, sogra, você sabia que pode evitar impostos de herança se fizer a doação em vida? Já pensou nisso? Cada sugestão vinha disfarçada de preocupação, mas eu conhecia gente ambiciosa o suficiente para reconhecer quando alguém estava de olho no que era meu. Júlia, minha filha inocente e apaixonada, não via essas nuances. Ela achava que o marido estava apenas sendo prático e cuidadoso com o futuro da família. Mãe, o Marcelo só quer o seu bem. Ele entende de patrimônio, trabalha com isso. Eu nunca quis criar conflito entre eles, então mantinha minhas desconfianças guardadas, apenas observando. Foi em abril de 2024 que minha velha amiga Beatriz me ligou do interior. Ela estava com problemas de saúde e queria minha companhia por algumas semanas. Beatriz e eu éramos amigas desde a juventude, quando trabalhávamos juntas numa escola antes de eu me casar. Não pensei 2 vezes. Arrumei minhas malas e planejei passar 15 dias na fazenda dela. Liguei para Júlia numa manhã de sábado para avisar sobre a viagem. Filha, vou passar 2 semanas no interior visitando a Beatriz. Ela não está bem de saúde e precisa de companhia. Mãe, que bom que você vai sair um pouco. Você passa tempo demais sozinha nesse apartamento. Ela respondeu com alegria genuína. Quer que eu vá aí ajudar com alguma coisa antes de você viajar? Não precisa, querida. Já está tudo arrumado. Só queria que você soubesse, caso precise de mim para algo urgente. O que eu não disse para Júlia é que antes de viajar, tomei algumas precauções. Nos últimos 3 meses, eu vinha notando sinais cada vez mais evidentes da ambição de Marcelo. Ele perguntava sobre meus documentos, sobre onde eu guardava a escritura do apartamento, sobre meu testamento. Eram perguntas disfarçadas de conversa casual durante almoços de domingo, mas que revelavam suas verdadeiras intenções. Por isso, semanas antes da viagem, reuni-me com o Dr. Santana, meu advogado de confiança há mais de 20 anos. Santana, preciso proteger meu patrimônio. Tenho um mau pressentimento sobre meu genro. Juntos,
Elaboramos um plano que garantiria que minhas propriedades estariam seguras, acontecesse o que acontecesse. Na manhã da viagem, olhei para o apartamento uma última vez, antes de trancar a porta. As paredes que guardam tantas memórias, os móveis escolhidos com tanto carinho por Antônio e por mim, as fotografias de família espalhadas pela sala. Tudo estava exatamente onde deveria estar, por enquanto. Peguei um táxi e segui rumo à rodoviária, levando apenas uma mala com roupas e remédios. Durante todo o trajeto de ônibus, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Minha intuição, afiada por décadas de experiência de vida e de ter criado uma filha sozinha após enviuvar, me dizia que deixar o apartamento vazio seria o teste definitivo para descobrir até onde a ambição de Marcelo poderia ir. E eu estava certa em desconfiar. Muito certa. A pressão de Marcelo sobre Júlia não começou de repente. Foi um processo gradual, sorrateiro, que se intensificou nos últimos 6 meses de forma quase imperceptível, como um veneno que vai sendo administrado em pequenas doses. Cada conversa, cada sugestão, cada comentário era uma gota a mais de manipulação sobre minha filha. Tudo começou numa noite de janeiro, quando Marcelo e Júlia jantavam sozinhos em casa. Ele havia chegado do trabalho com aquela expressão pensativa que ela conhecia bem, a mesma que ele usava quando estava planejando algo importante. Amor, preciso conversar com você sobre uma coisa séria, ele começou, servindo-se de vinho. É sobre sua mãe. Júlia imediatamente ficou tensa. O que tem minha mãe? Ela está bem? Está sim. É justamente sobre isso. Júlia, sua mãe tem 62 anos. Mora sozinha naquele apartamento enorme. Você não acha perigoso? E se ela cair? E se passar mal durante a noite e não tiver ninguém para ajudar? Eram preocupações legítimas, disfarçadas de cuidado filial. Júlia mordeu a isca sem perceber. Eu me preocupo com isso também, Marcelo. Mas você conhece minha mãe? Ela é teimosa. Ama aquele apartamento por causa do meu pai. Eu entendo, amor. Mas tem outra questão que precisamos considerar. Marcelo fez uma pausa dramática, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Do ponto de vista financeiro, seria muito mais inteligente se ela fizesse a doação do apartamento agora, em vida. Você sabia que o imposto de herança pode chegar a até 8% do valor do imóvel? Júlia franziu a testa. Doação? Marcelo, eu não quero que minha mãe ache que estou interessada no apartamento dela. Não é sobre interesse, é sobre planejamento inteligente. Júlia, trabalho com imóveis há 15 anos. Conheço dezenas de famílias que perderam fortunas em impostos, simplesmente por falta de planejamento. Sua mãe construiu esse patrimônio com tanto esforço junto com seu pai, seria injusto que metade fosse para o governo, não acha? Os argumentos de Marcelo eram sempre assim. Lógicos, aparentemente sensatos, disfarçados de preocupação genuína. E Júlia, professora de literatura sem conhecimento profundo sobre questões patrimoniais, começou a acreditar que o marido estava apenas sendo prudente e cuidadoso com o futuro da família. Nas semanas seguintes, Marcelo intensificou a pressão. Durante as visitas à minha casa para almoços de domingo, ele soltava comentários casuais. Sogra, esse apartamento deve valer uns 800 mil, não? Com o mercado aquecido como está, talvez até mais. Ou então, Helena, você já pensou em investir esse patrimônio em algo que gere renda? Um apartamento menor para você e o restante aplicado rendendo juros mensais? Eu sempre respondia com evasivas educadas, mas Júlia notava a tensão crescente entre nós. Ela se via constantemente no papel de mediadora, tentando suavizar as situações e manter a paz familiar. Júlia, sua mãe não está ficando mais jovem. Marcelo insistia quando estavam sozinhos em casa. Não é hora de ter essas conversas difíceis? E se acontecer algo com ela e não houver nenhum planejamento? Você vai ter que lidar com inventário, impostos, advogados, tudo no meio do luto. É isso que você quer? A manipulação era sutil, mas extremamente eficaz. Marcelo nunca dizia abertamente, quero o apartamento da sua mãe. Em vez disso, plantava sementes de preocupação, usava termos técnicos que impressionavam Júlia e sempre se posicionava como o especialista tentando proteger a família dela. Em março,
a pressão atingiu um novo nível de intensidade. Marcelo trouxe para casa documentos impressos sobre planejamento sucessório, páginas e mais páginas sobre doações em vida, cálculos detalhados de impostos. Olha só isso aqui, amor. Se sua mãe fizer a doação agora, economizamos pelo menos R$60 mil em impostos. É dinheiro que poderia ser usado para cuidar melhor dela na velhice, para garantir que ela tenha conforto. Marcelo, eu não me sinto confortável falando disso com minha mãe. Ela vai achar que estou sendo interesseira, que só penso em herança. Interesseira? Júlia, você é filha única. Esse apartamento vai ser seu de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. A questão é, vai chegar até você inteiro ou pela metade depois que o governo pegar sua parte? Pensa nisso. É o legado que seu pai deixou. O trabalho de uma vida inteira. Você quer desperdiçar metade disso com burocracia? Júlia se sentia cada vez mais dividida entre duas lealdades. De um lado, eu, sua mãe, viúva e solitária, apegada às memórias do apartamento que dividi com seu pai. Do outro, seu marido, que parecia genuinamente preocupado com o futuro financeiro e com proteger o legado da família. Ela não conseguia enxergar a ambição fria e calculista por trás dos argumentos bem construídos de Marcelo. Foi nesse clima de pressão constante e manipulação psicológica que Júlia recebeu minha ligação avisando sobre a viagem ao interior. Ela estava na sala corrigindo provas quando atendi. Depois de desligar, Júlia comentou casualmente com Marcelo. Minha mãe vai viajar. Vai passar 2 semanas no interior visitando uma amiga doente. Os olhos de Marcelo brilharam com um interesse que Júlia não soube interpretar naquele momento. 2 semanas? Ela vai deixar o apartamento vazio todo esse tempo? Vai sim. Por que a pergunta? Nada. Só acho arriscado deixar um imóvel tão valioso desocupado por tanto tempo. Mas tudo bem. Mas não era tudo bem. Na cabeça de Marcelo, engrenagens já começavam a girar freneticamente. 2 semanas era tempo mais do que suficiente para executar o plano que ele vinha amadurecendo silenciosamente há meses. E Júlia, inocente e confiante, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Na segunda-feira seguinte à minha partida, Marcelo acordou com uma determinação que Júlia nunca havia visto antes. Ele estava inquieto, fazendo ligações desde cedo, trancado no escritório com papéis espalhados pela mesa. Quando ela perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu evasivamente. Só resolvendo uns assuntos de trabalho, amor. Mas não era trabalho. Era o plano que Marcelo havia arquitetado durante meses, esperando apenas a oportunidade perfeita para executá-lo. E a minha viagem ao interior era exatamente essa oportunidade que ele tanto aguardava. Na terça-feira pela manhã, Marcelo saiu de casa carregando uma pasta de documentos e voltou apenas no final da tarde. Júlia estava corrigindo provas na sala quando ele chegou com uma expressão estranhamente triunfante no rosto, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e nervosismo. Júlia, precisamos conversar. Agora. O tom sério dele a assustou profundamente. O que aconteceu? Está tudo bem? Marcelo sentou-se ao lado dela no sofá, segurando suas mãos com uma firmeza quase desconfortável. Amor, eu fiz algo que vai mudar nossas vidas, algo que precisava ser feito para o bem da nossa família. Marcelo, você está me assustando. Do que você está falando? Ele respirou fundo e soltou a bomba. Eu consegui os documentos de doação do apartamento da sua mãe. Está tudo registrado, legal, documentado. O apartamento agora está em nosso nome. Júlia arregalou os olhos, sentindo o sangue gelar nas veias. Você fez o quê? Marcelo, como assim você conseguiu documentos? Minha mãe não assinou nada. Júlia, calma, deixa eu explicar. Marcelo usou aquele tom condescendente que ele sempre empregava quando queria manipulá-la. Lembra de todos aqueles documentos que eu te mostrei sobre planejamento sucessório? Lembra quando conversamos sobre como seria melhor para todo mundo fazer a doação em vida? Sim, mas minha mãe nunca concordou com isso. Marcelo, o que você fez? Eu apenas acelerei o processo. Tenho um contato no cartório. Alguém que entende que às vezes a burocracia atrapalha o que é melhor para as famílias. Os documentos estão todos em ordem, carimbados, registrados. Tecnicamente, o apartamento agora pertence a nós. Júlia se levantou do sofá,
as mãos tremendo violentamente. Tecnicamente? Marcelo, isso é falsificação. Isso é crime. Minha mãe nunca autorizou isso. Júlia, você está sendo dramática. Olha, o apartamento ia ser seu de qualquer jeito. Eu só antecipei o inevitável e economizei milhares de reais em impostos. Sua mãe deveria estar nos agradecendo por sermos tão cuidadosos. Nos agradecendo? Você enlouqueceu completamente? Júlia começou a andar de um lado para o outro, o pânico tomando conta. Eu preciso ligar para a minha mãe agora, contar o que você fez, desfazer essa loucura toda. Marcelo se levantou rapidamente e segurou o braço dela com força. Você não vai fazer isso. Júlia, escuta o que eu estou dizendo. Já está feito. Os papéis já foram registrados. Se você contar para a sua mãe agora, vai criar um escândalo familiar gigantesco. Mas não vai mudar nada. O processo já está em andamento. Me solta, Marcelo! Júlia se desvencilhou dele, as lágrimas começando a descer. Você usou minha mãe. Você me usou. Como você pode achar que isso está certo? Está certo porque é inteligente. Júlia, para de ser ingênua. Sua mãe está sozinha naquele apartamento enorme há 3 anos. Ela não precisa de tanto espaço. Nós, por outro lado, estamos pagando aluguel num apartamento minúsculo. Isso é apenas redistribuição de recursos familiares. Júlia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem com quem ela havia se casado, que jurou amá-la e protegê-la, estava justificando um crime contra a própria sogra, como se fosse apenas uma decisão de negócios inteligente. Eu vou desfazer isso, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Vou ligar para a minha mãe. Vou à polícia. Vou... Vai fazer o que exatamente? Marcelo cruzou os braços, agora assumindo uma postura ameaçadora. Júlia, pensa bem. Se você denunciar isso, seu marido vai preso. Você quer isso? Quer destruir nosso casamento por causa de um pedaço de papel? Não é um pedaço de papel. É a casa da minha mãe. É a memória do meu pai. É um imóvel que vale 800 mil reais e que agora é nosso. Júlia, eu já contratei um chaveiro para amanhã de manhã. Vamos trocar a fechadura, começar a nos mudar aos poucos. Quando sua mãe voltar da viagem, vamos conversar com ela calmamente. Explicar tudo. E tenho certeza absoluta de que ela vai entender que foi para o bem dela. Ela nunca vai entender. Marcelo, você roubou dela. Eu não roubei nada que não fosse destinado a você desde sempre. Marcelo elevou a voz pela primeira vez. Júlia, você está comigo ou contra mim nessa? Porque preciso saber agora. Júlia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela estava presa entre o amor pela mãe e o medo de destruir seu casamento, entre fazer o certo e evitar um escândalo. Marcelo havia planejado tudo perfeitamente, colocando-a numa posição impossível. Eu preciso pensar, ela murmurou, caindo de volta no sofá. Não há tempo para pensar, Júlia. Amanhã de manhã o chaveiro vem às 9. Depois começamos a mudança gradual. O que está feito, está feito. E enquanto Marcelo roncava tranquilamente naquela noite, Júlia chorava em silêncio no escuro, sentindo-se a pior filha do mundo. Marcelo esperou até a madrugada de terça-feira para executar a fase final de seu plano. Às 4 da manhã, quando a cidade ainda dormia e as ruas estavam desertas, ele estacionou seu carro a poucos metros do prédio onde ficava meu apartamento. Júlia estava ao seu lado, pálida e silenciosa, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Você não precisa fazer isso agora, no meio da noite, ela murmurou, a voz fraca. Marcelo, ainda dá tempo de parar com isso. Júlia, já conversamos sobre isso. Quanto mais cedo tomarmos posse, melhor. Sua mãe volta em 10 dias. Precisamos estar instalados antes disso, para que quando ela chegar, veja que já é um fato consumado. Marcelo verificou a chave falsa que o chaveiro desonesto havia feito no dia anterior. Uma cópia perfeita feita a partir de medidas e especificações que ele conseguiu através de métodos questionáveis. Eu não posso acreditar que estou fazendo isso, Júlia sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Você não está fazendo nada, apenas me acompanhando. Marcelo saiu do carro com uma mochila contendo alguns pertences pessoais. O plano era simples. Entrar no apartamento,
verificar se tudo estava conforme esperado, trocar algumas coisas de lugar para marcar território e voltar pela manhã com o restante das coisas para a mudança oficial. A portaria do prédio estava silenciosa. Osvaldo, o segurança noturno, estava em sua cabine assistindo às câmeras de segurança quando viu Marcelo se aproximando com Júlia atrás dele. Ele conhecia o genro da dona Helena de vista. Já o tinha visto algumas vezes visitando o apartamento nos últimos meses. Boa madrugada, seu Marcelo. Osvaldo cumprimentou, estranhando profundamente o horário. Visita meio cedo, não? Osvaldo, na verdade vim resolver umas coisas no apartamento da minha sogra. Ela me passou as chaves antes de viajar. Marcelo mentiu com uma desenvoltura impressionante, mostrando a chave falsa como se fosse a mais legítima do mundo. Ah, entendo. Dona Helena não me avisou que o senhor viria, mas tudo bem. Pode subir. Marcelo sorriu internamente. O primeiro obstáculo havia sido superado com facilidade. Júlia o seguiu relutante até o elevador, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando as portas do elevador se fecharam, ela segurou o braço dele. Marcelo, eu tenho um pressentimento muito ruim sobre isso. Por favor, vamos embora. Júlia, para de paranoia. Está tudo sob controle. O elevador abriu no 12º andar. O corredor estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência. O apartamento 1204 ficava no final do corredor. E Marcelo caminhou até lá com a confiança de quem acreditava ter planejado tudo perfeitamente. O que Marcelo não sabia é que eu não era uma mulher ingênua. 3 meses antes, quando minhas suspeitas sobre o genro começaram a se intensificar, havia contratado uma empresa de segurança de última geração para instalar um sistema de alarme silencioso. Não era um alarme comum que tocava sirenes e alertava vizinhos. Era um sistema discreto, invisível, projetado especificamente para detectar invasões sem alertar o invasor. Marcelo inseriu a chave falsa na fechadura. O que ele não percebeu foi o minúsculo sensor magnético instalado na porta, calibrado para reconhecer apenas as chaves originais cadastradas no sistema. Quando a chave falsa girou na fechadura, o sensor imediatamente identificou a anomalia. Viu? Funciona perfeitamente. Marcelo sussurrou para Júlia, empurrando a porta. Naquele exato segundo, a 300 quilômetros dali, meu celular vibrou no criado mudo ao lado da cama onde eu dormia na fazenda de Beatriz. Eram exatamente 4h07 da manhã. Acordei imediatamente, pegei o telefone e vi a notificação da empresa de segurança. Alerta. Entrada não autorizada detectada. Apartamento 1204. 2 segundos depois, meu telefone tocou. Era Osvaldo, o segurança. Dona Helena? Desculpe ligar tão cedo, mas a senhora me pediu para avisar imediatamente se acontecesse qualquer coisa estranha no apartamento. Sentei-me na cama, completamente desperta agora. Osvaldo, o que está acontecendo? Seu genro, o Marcelo, acabou de chegar aqui com a dona Júlia. São 4 da manhã, senhora. Ele disse que a senhora deu as chaves para ele, mas achei estranho a senhora não ter me avisado. E a empresa de segurança que a senhora contratou acabou de ligar também, dizendo que o alarme silencioso disparou. Senti uma mistura de emoções. Raiva, decepção, mas também uma satisfação sombria por minhas suspeitas terem se confirmado. Eu havia esperado estar errada sobre Marcelo, mas aparentemente a ambição do genro era ainda maior do que eu imaginava. Osvaldo, esse alarme que disparou, ele está me dizendo que a chave usada não é uma das minhas chaves originais. Ou seja, alguém entrou no meu apartamento com uma chave falsa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhora, quer que eu chame a polícia? Pensei por um momento. Eu poderia resolver aquilo imediatamente, fazer Marcelo ser preso ali mesmo. Mas havia algo mais importante em jogo. Minha filha. Júlia estava com Marcelo, e eu precisava ter certeza de que ela veria com os próprios olhos até onde a ambição daquele homem poderia chegar. Não, Osvaldo. Ainda não. Deixe ele entrar. Deixe ele fazer o que veio fazer. Mas, senhora... Sorri no escuro. Um sorriso sem alegria, mas cheio de determinação. Osvaldo, confie em mim. Ele vai ter uma surpresa. Osvaldo desligou o telefone comigo ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Dona Helena, uma mulher sempre tão correta e organizada,
Estava dizendo para deixar o genro entrar no apartamento mesmo sabendo que algo estava errado? O segurança olhou para o monitor que mostrava o corredor do 12º andar, onde Marcelo e Júlia já haviam desaparecido dentro do apartamento 1204. Enquanto isso, a 300 quilômetros de distância, permaneci sentada na cama da fazenda de Beatriz, o celular ainda na mão, processando a confirmação de minhas piores suspeitas. Beatriz, que havia acordado com o barulho, acendeu a luz do abajur. Helena, tudo bem? Quem ligou a essa hora? Meu genro acabou de invadir meu apartamento com uma chave falsa. Respondi, a voz surpreendentemente calma. Às 4 da manhã, Beatriz. Ele não teve nem a decência de esperar amanhecer. Beatriz se sentou na cama, alarmada. E você não vai fazer nada? Não vai chamar a polícia? Sorri, mas era um sorriso sem alegria, carregado de decepção e determinação. Vou fazer sim. Mas primeiro, vou deixar ele acreditar que conseguiu. Preparei algo especial para esse momento, caso ele realmente tivesse coragem de ir tão longe. Naquele exato momento, Marcelo atravessava a porta do meu apartamento com o coração acelerado pela adrenalina da transgressão. Júlia o seguia alguns passos atrás, os olhos arregalados de medo e culpa. O apartamento estava escuro, apenas a luz do corredor iluminando parcialmente a entrada. Viu? Entramos. Marcelo sussurrou com satisfação. Agora vamos acender as luzes e ver nosso novo lar. Marcelo, isso não é nosso lar. É a casa da minha mãe. Por favor, vamos embora antes que seja tarde demais. Júlia implorou mais uma vez, a voz trêmula. Já é tarde demais para voltar atrás, Júlia. Agora segura essa lanterna enquanto eu procuro o interruptor. Júlia obedeceu mecanicamente, iluminando o caminho com o celular, enquanto Marcelo tateava a parede procurando o interruptor da sala. Seus dedos finalmente encontraram o botão, e ele pressionou, ansioso para ver o interior luxuoso que logo seria dele. As luzes se acenderam. E Marcelo ficou paralisado. Júlia soltou um grito abafado de choque. O apartamento estava completamente vazio. Não havia sofá na sala. Não havia mesa de jantar. Não havia quadros nas paredes. Não havia cortinas nas janelas. Não havia absolutamente nada além de paredes brancas e chão limpo. Era como se ninguém tivesse morado ali há anos, ou como se alguém tivesse removido meticulosamente cada vestígio de vida daquele espaço. O que é isso? Marcelo entrou na sala, girando em círculos, tentando processar o que estava vendo. Cadê os móveis? Cadê tudo? Júlia estava boquiaberta, as mãos tremendo. Minha mãe, ela sabia. Marcelo, minha mãe sabia o que você ia fazer. Impossível. Como ela poderia saber? Marcelo correu para o quarto principal. Vazio. Correu para o segundo quarto. Vazio. Cozinha? Vazia. Apenas os armários embutidos fixos na parede. Banheiro? Nem toalhas, nem tapetes. Nada. Foi quando Júlia viu, no centro da sala completamente vazia, um envelope branco pousado no chão. Era impossível não notá-lo. Era o único objeto em todo o apartamento. Ela se aproximou devagar, como se o envelope fosse explodir a qualquer momento. Marcelo, tem uma carta aqui. Marcelo voltou correndo da cozinha, arrancou o envelope das mãos dela e rasgou a tampa com violência. Dentro havia uma folha de papel, e no envelope, escrito à mão com minha caligrafia inconfundível, estava: Para Marcelo, bem-vindo ao seu novo lar. As mãos de Marcelo tremiam enquanto ele desdobrava a carta. Júlia se aproximou, lendo por cima do ombro dele, e à medida que os olhos percorriam as linhas, sua expressão passou de medo para o horror absoluto. O silêncio que preencheu o apartamento vazio era ensurdecedor. Marcelo segurava a carta com tanta força que o papel começou a amassar nas bordas. Júlia havia caído de joelhos no chão, as mãos cobrindo a boca, tentando conter os soluços que ameaçavam explodir. A realidade finalmente estava se instalando. Eles haviam subestimado completamente uma viúva de 62 anos, que passou a vida inteira protegendo sua família. E agora, parados no meio daquele apartamento vazio e ecoante, Marcelo e Júlia estavam prestes a descobrir o quão longe uma mãe pode ir quando precisa proteger não apenas seu patrimônio, mas também a alma de sua própria filha.
Marcelo começou a ler a carta em voz alta, inicialmente com raiva, mas sua voz foi gradualmente perdendo força à medida que compreendia cada palavra. Meu querido genro Marcelo, se está lendo esta carta, significa que minhas suspeitas sobre seu caráter estavam corretas. Isso me entristece profundamente. Não por mim, mas pela minha filha. Há 3 meses, quando você começou a fazer perguntas muito específicas sobre meus documentos e propriedades, contratei uma empresa de segurança para monitorar qualquer tentativa de acesso não autorizado ao meu apartamento. Também consultei meu advogado sobre como proteger meu patrimônio de pessoas mal intencionadas. Os móveis e pertences que você esperava encontrar foram doados para instituições de caridade na semana passada. As roupas do meu falecido marido foram para abrigos. Os móveis foram para famílias necessitadas. Os objetos de valor pessoal estão em lugar seguro, longe do seu alcance. Quanto ao apartamento em si, está sob um trust legal irrevogável que beneficia exclusivamente minha filha Júlia após minha morte. Qualquer documento que você possua alegando propriedade é falso e constitui crime de falsificação documental. Marcelo, você não apenas tentou me roubar. Você manipulou minha filha, usou o amor dela contra ela mesma, transformou a confiança que eu depositava na família em uma arma contra mim. Isso é imperdoável. As câmeras de segurança instaladas discretamente no apartamento gravaram todas as suas conversas com Júlia nas últimas semanas. Tenho evidências de você admitindo ter falsificado documentos, de você pressionando minha filha a participar de seus esquemas. As autoridades já foram notificadas e receberão todas as evidências assim que eu autorizar. Você invadiu minha casa às 4 da manhã com uma chave falsificada. O segurança testemunhará. As câmeras gravaram tudo. Você está em posse de documentos falsos. A empresa de segurança tem registro do alarme disparado. Sinceramente, Marcelo, com que advogado você acha que vai ter chance de se defender? Agora, você e minha filha vão sair do meu apartamento imediatamente. Júlia, minha querida filha, se está lendo isso, saiba que eu te amo incondicionalmente. Mas precisava que você visse com seus próprios olhos quem é o homem com quem você se casou. Desculpe por ter que ensinar essa lição de forma tão dolorosa. Marcelo, você tem uma escolha. Pode se entregar voluntariamente à polícia e talvez conseguir um acordo, ou pode esperar ser preso com mandado. Eu realmente não me importo com qual opção você escolher. Uma última coisa. Amor verdadeiro não manipula. Não pressiona, não falsifica, não rouba. Se você realmente amasse minha filha, jamais a colocaria nessa posição. Helena Ferreira. O silêncio que seguiu foi absoluto. Marcelo amassou a carta com força, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Júlia havia caído de joelhos no chão, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Aquela velha maldita! Marcelo gritou, chutando a parede. Ela armou tudo isso. Ela planejou me humilhar. Ela não te humilhou, Marcelo, Júlia disse entre lágrimas. Você se humilhou sozinho. Minha mãe estava certa sobre você o tempo todo, e eu fui idiota demais para ver. Naquele momento, o celular de Marcelo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com raiva. Alô? Marcelo? Minha voz calma ecoou do outro lado. Bem-vindo ao seu novo lar. Espero que esteja confortável. Helena, você não pode fazer isso comigo. Eu tenho documentos, tenho direitos. Você tem documentos falsos, Marcelo. E quanto a direitos, o único direito que você tem agora é o de permanecer em silêncio quando a polícia chegar. Eu vou processar você. Vai fazer o que exatamente? Me processar por proteger minha própria propriedade? Por documentar suas confissões? Por instalar câmeras na minha própria casa? Minha voz estava firme, sem raiva, apenas determinação fria. Marcelo, você invadiu meu apartamento com uma chave falsificada. Tentou se apropriar de um imóvel que não é seu. Manipulou minha filha. As evidências são irrefutáveis. Júlia arrancou o telefone da mão de Marcelo. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu tentei impedir, mas... Eu sei, minha filha. Minha voz suavizou imediatamente. Sei que você foi manipulada. Por isso esperei até agora para agir. Precisava que você visse com seus próprios olhos quem ele realmente é.
Mãe, me perdoa. Eu deveria ter escutado você. Deveria ter percebido. Não se culpe, Júlia. Homens como Marcelo são especialistas em manipulação. Marcelo tentou pegar o telefone de volta, mas Júlia se afastou dele. Agora vocês dois vão fazer exatamente o que vou dizer, continuei. Vão sair do meu apartamento imediatamente. Osvaldo está a caminho. Júlia, você tem escolhas a fazer sobre seu futuro. Pense bem. E eu? Marcelo gritou. O que acontece comigo? Você vai colher exatamente o que plantou. Desliguei o telefone e olhei para Beatriz, que havia ouvido toda a conversa. Está feito. Helena, você é uma mulher incrível, ela disse apertando minha mão. Não, Beatriz. Sou apenas uma mãe protegendo sua filha da única maneira que restava. Osvaldo chegou ao 12º andar menos de 5 minutos após minha ligação ter terminado. O segurança, um homem de 55 anos que trabalhava naquele prédio há mais de uma década, bateu na porta aberta do apartamento 1204 com firmeza. Senhor Marcelo, Dona Júlia, preciso pedir que saiam do apartamento agora. Marcelo ainda segurava os restos amassados da carta, o rosto contorcido numa mistura de raiva e humilhação. Osvaldo, você não entende. Eu tenho documentos que comprovam que este apartamento foi doado para mim e minha esposa. Helena está cometendo um erro. Senhor Marcelo, com todo o respeito, Dona Helena me instruiu pessoalmente. Ela também informou que o senhor entrou aqui com uma chave não autorizada, o que configura invasão de propriedade. Osvaldo mantinha o tom educado, mas firme, uma mão discretamente posicionada perto do rádio, que o conectava diretamente à polícia. Invasão? Osvaldo, eu sou o genro dela, sou da família. E mesmo assim entrou às 4 da manhã sem autorização da proprietária. Osvaldo cruzou os braços. Senhor, não quero chamar a polícia. Por favor, facilite as coisas. Júlia, que havia permanecido no chão durante toda a conversa, finalmente se levantou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto manchado pelas lágrimas. Ela caminhou até Marcelo e o encarou pela primeira vez com clareza absoluta, sem os filtros do amor romântico ou da manipulação psicológica. Marcelo, você mentiu para mim. Você disse que os documentos eram legítimos. Júlia, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você falsificou documentos? Que você planejou roubar da minha mãe? Que você me usou como peão no seu esquema? A voz de Júlia estava ganhando força, a raiva finalmente superando o choque inicial. Minha mãe estava certa sobre você desde o começo. Ela viu o que eu me recusava a enxergar. Júlia, amor, eu fiz isso por nós, por nosso futuro. Não, você fez isso por você. Por ganância pura. Júlia empurrou o peito dele com força. Quantas vezes você me disse que minha mãe já estava velha? Quantas vezes insinuou que era melhor resolver logo a questão da herança? Eu achava que você estava sendo prático, mas você estava apenas esperando ela morrer. Marcelo tentou segurar os braços dela, mas Júlia se desvencilhou violentamente. Não me toca! Nunca mais me toca! Júlia, você é minha esposa. Você tem que ficar do meu lado. Eu sou filha dela antes de ser sua esposa. E ela nunca me pediu para falsificar documentos. Nunca me colocou em posição de ter que escolher entre o certo e o errado. Júlia pegou sua bolsa do chão. Osvaldo, pode me deixar sair primeiro? Não quero estar perto dele. Claro, Dona Júlia. Osvaldo se posicionou entre ela e Marcelo, garantindo que o genro não tentasse segui-la imediatamente. Antes de sair, Júlia se virou uma última vez para Marcelo. Você sabe o que é mais triste nisso tudo? Eu realmente te amava. Acreditava em você. Mas você jogou tudo fora por ganância. E agora perdeu não apenas o apartamento que tanto queria, mas também sua esposa. Júlia, espera. Nós podemos consertar isso. Não, Marcelo, não podemos, porque não há nada a consertar quando tudo foi construído sobre mentiras desde o início. Júlia saiu do apartamento sem olhar para trás, seus passos ecoando pelo corredor vazio. Marcelo tentou segui-la, mas Osvaldo bloqueou seu caminho. Senhor Marcelo, o senhor também precisa sair agora. E vou precisar dessa chave falsa que usou para entrar.
Marcelo olhou para a chave em sua mão como se fosse uma cobra venenosa. Toda sua arrogância, toda sua confiança havia evaporado, substituída por uma expressão de derrota e pânico crescente. Ele finalmente percebeu a magnitude do que havia feito e das consequências que enfrentaria. Osvaldo, o que vai acontecer comigo agora? Isso, Sr. Marcelo, não é mais comigo. Dona Helena disse que vai decidir se envolve ou não as autoridades oficialmente. Sugiro que o senhor procure um bom advogado. Marcelo entregou a chave falsa com mãos trêmulas e saiu do apartamento. Osvaldo o acompanhou até o elevador, garantindo que ele deixasse o prédio. Quando as portas do elevador se fecharam, Osvaldo voltou ao apartamento 1204 e ficou ali por um momento, olhando o espaço vazio. Ele havia trabalhado naquele prédio tempo suficiente para ver todo tipo de drama familiar. Mas essa história, de uma viúva de 62 anos armando uma cilada perfeita para o genro ambicioso, seria algo que ele contaria por anos. Osvaldo trancou a porta do apartamento, desta vez com as chaves legítimas que eu havia deixado com ele, e voltou para a portaria. Ligou para mim imediatamente. Dona Helena, eles saíram. Sua filha estava muito abalada, mas acho que ela finalmente entendeu. Obrigada, Osvaldo. Você foi essencial em tudo isso. Posso fazer uma pergunta, senhora? A senhora realmente doou todos os móveis, ou eles estão guardados em algum lugar? Sorri do outro lado da linha. Osvaldo, um mágico nunca revela seus segredos, mas digamos que nada que eu amo de verdade está realmente perdido. A senhora é uma mulher muito sábia, Dona Helena. Não, Osvaldo. Sou apenas uma mãe fazendo o que era necessário. 3 dias se passaram desde aquela madrugada fatídica. Júlia havia se mudado temporariamente para a casa de uma amiga, recusando-se a ver ou falar com Marcelo. Ele ligava incessantemente, mandava mensagens desesperadas, mas ela bloqueou todos os contatos. A realidade do que havia acontecido estava finalmente se instalando. E com ela, uma dor profunda de traição. Na manhã de sexta-feira, recebi uma ligação do Dr. Santana. Helena, está tudo pronto. Tenho todos os documentos organizados, as gravações das câmeras de segurança, os registros do alarme e já entrei em contato com a delegacia. Quando você quer que façamos isso? Hoje. Respondi com determinação. Não quero que Júlia fique mais tempo nessa angústia. Ela precisa de fechamento. Peguei o primeiro ônibus de volta para a cidade naquela manhã. Beatriz me abraçou forte antes da partida. Você é a mulher mais corajosa que conheço, Helena. Não sou corajosa, Beatriz. Estou apenas cansada de deixar pessoas ruins saírem impunes. Cheguei à cidade às 2 da tarde. Dr. Santana me esperava na rodoviária com seu carro. Helena, preciso avisá-la. Marcelo contratou um advogado, um desses que trabalha com casos difíceis. Ele está tentando construir uma defesa baseada em mal-entendido familiar. Sorri amargamente. Mal-entendido? Ele invadiu minha propriedade com documentos falsos às 4 da manhã. Que tipo de mal-entendido é esse? É exatamente o que vamos provar. Tenho aqui. Ele bateu na pasta de couro no banco de trás. Evidências suficientes para acabar com qualquer defesa que ele tente construir. Fomos primeiro à delegacia, onde 2 investigadores já nos esperavam. O investigador Campos, um homem de meia-idade com expressão séria, e sua parceira, a investigadora Lima, uma mulher jovem, mas com olhar penetrante. Senhora Helena, Campos me cumprimentou formalmente. Entendo que a senhora tem evidências de falsificação documental e invasão de propriedade? Tenho. Dr. Santana abriu a pasta e começou a distribuir documentos sobre a mesa. Primeiro, temos os registros do sistema de segurança, mostrando que a entrada foi feita com chave não cadastrada às 4h07 da madrugada de terça-feira. Segundo, temos gravações de áudio das conversas entre o Sr. Marcelo e a filha da Dona Helena, onde ele admite ter falsificado documentos de doação. Investigadora Lima pegou um dos pendrives. Posso ouvir essas gravações? Claro. Dr. Santana conectou o pendrive no laptop dela, e nos minutos seguintes, a voz de Marcelo ecoou pela sala da delegacia. Júlia, eu consegui os documentos de doação do apartamento da sua mãe. Está tudo registrado, legal, documentado. Campos e Lima trocaram olhares significativos.
Isso é confissão direta de crime, Campos disse. Senhora Helena, a senhora autorizou essas gravações? Sim. As câmeras foram instaladas legalmente na minha propriedade, com meu conhecimento e autorização. Júlia não sabia da existência delas. Mas como as conversas ocorreram dentro da minha casa, as gravações são admissíveis. E os documentos falsos que ele menciona? A senhora os tem? Lima perguntou. Não tenho fisicamente, mas Marcelo com certeza ainda os possui. Ele tentou usá-los para tomar posse do meu apartamento. Campos fechou a pasta com as evidências. Isso é mais do que suficiente para um mandado de busca e apreensão, e posteriormente de prisão. Vamos à residência do Sr. Marcelo agora. A essa altura, já eram quase 5 da tarde. Liguei para Júlia. Filha, preciso que você venha comigo agora. Sei que é difícil, mas você precisa estar presente para isso. Mãe, eu não sei se consigo ver ele. Júlia, você é mais forte do que pensa. E precisa desse fechamento. Confie em mim. Meia hora depois, estávamos todos em frente ao prédio onde Marcelo e Júlia moravam. Um apartamento alugado de 2 quartos. Júlia estava pálida, segurando minha mão com força. Ao nosso lado, Campos e Lima subiam as escadas com o mandado em mãos. Campos bateu na porta. Marcelo Silva, polícia, abra a porta, por favor. Houve um silêncio. Depois o som de passos apressados. A porta se abriu e Marcelo apareceu. O rosto descomposto de quem não havia dormido direito há dias. Quando me viu atrás dos policiais, seu rosto empalideceu completamente. Helena, Júlia, Senhor Marcelo Silva? Campos mostrou o distintivo. Tenho um mandado de busca e apreensão para documentos relacionados à suposta doação de imóvel. Posso entrar? Marcelo ficou paralisado na porta. Júlia, vendo o estado dele, sentiu uma pontada de pena que imediatamente reprimiu. Ele havia feito aquilo com si mesmo. Eu tenho um advogado. Vocês não podem... Podemos sim, senhor. Temos mandado judicial. Lima o empurrou gentilmente, mas firmemente para o lado e entrou no apartamento, seguida por Campos. Levou menos de 10 minutos para encontrarem tudo. Os documentos falsos estavam numa pasta rotulada Doação Helena, guardada sem muito cuidado numa gaveta do escritório. Campos os examinou e balançou a cabeça. Senhor Marcelo, estes documentos são falsificações. Os carimbos são falsos, as assinaturas são falsas, os números de registro não existem no sistema oficial. Eu posso explicar? Não precisa. Eu interrompi, entrando no apartamento pela primeira vez. Olhei diretamente nos olhos de Marcelo. Você tentou roubar de uma viúva, da mãe da sua própria esposa. Que tipo de homem faz isso? Marcelo não tinha resposta. Senhor Marcelo Silva, Campos disse formalmente. Está detido por falsificação de documento público e tentativa de apropriação indébita. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Campos lia os direitos, Júlia finalmente chorou. Não por Marcelo, mas pela vida que ela pensava ter construído e que agora descobria ter sido apenas uma ilusão. Depois que Marcelo foi levado pelos investigadores, Júlia e eu ficamos sozinhas no apartamento que ela havia dividido com ele por 2 anos. O silêncio era pesado, carregado de tudo que precisava ser dito, mas que nenhuma de nós sabia por onde começar. Júlia se sentou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Mãe, eu estraguei tudo. Meu casamento, sua confiança em mim, tudo. Sentei-me ao lado dela e segurei sua mão. Júlia, você não estragou nada. Você foi vítima de um manipulador. Há uma diferença enorme entre ser ingênua e ser cúmplice. Mas eu deveria ter visto. Os sinais estavam todos ali. A obsessão dele com seu apartamento, as perguntas sobre documentos, a pressão constante para você resolver a herança. Como eu fui tão cega? Porque você amava. E amor às vezes nos deixa vulneráveis a pessoas que sabem exatamente como explorar essa vulnerabilidade. Acariciei seu cabelo como fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Marcelo é um especialista em manipulação, filha. Ele construiu confiança lentamente. Isolou você gradualmente das suas próprias percepções. Fez você duvidar dos seus próprios instintos. Júlia levantou os olhos vermelhos e inchados. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Por favor, não processe o Marcelo. Senti meu corpo inteiro enrijecer. O quê?
Eu sei que ele fez coisas terríveis, mas ele vai preso, mãe. Toda a vida dele vai ser destruída. Não pode simplesmente deixá-lo ir? Ele já aprendeu a lição. Me afastei dela, levantando do sofá com uma mistura de decepção e determinação. Júlia, um homem que é capaz de falsificar documentos, de planejar meticulosamente roubar da própria sogra viúva, de manipular a esposa para conseguir o que quer. Esse homem não aprendeu uma lição. Esse homem é perigoso. Mas, mãe, ele é meu marido. Nós fizemos votos. E ele quebrou cada um desses votos no momento em que colocou ganância acima de amor e respeito. Me virei para encará-la, minha voz firme, mas não raivosa. Júlia, se eu deixar isso passar, qual mensagem estou mandando? Que está tudo bem falsificar documentos se ninguém descobrir? Que está tudo bem tentar roubar uma viúva idosa se você é da família? Não é isso. É só que ele é humano, mãe. Ele cometeu erros. Erros? Quase ri, mas não havia humor naquele som. Júlia, erro é esquecer de pagar uma conta. Erro é falar algo sem pensar. O que Marcelo fez foi premeditado, calculado, executado com frieza durante meses. Isso não é erro. É escolha consciente de fazer o mal. Júlia se levantou também, as lágrimas descendo livremente. Mas e se você estiver errada? E se ele realmente puder mudar? Filha, segurei seus ombros gentilmente, forçando-a a me olhar nos olhos. Homens que são capazes desse nível de manipulação raramente mudam. E sabe por quê? Porque para eles, o problema não foi o que fizeram. O problema foi ter sido pegos. Como você pode ter tanta certeza? Porque vivi 62 anos neste mundo, Júlia. Porque vi pessoas boas serem destruídas por pessoas más que exploraram sua bondade. Porque seu pai me ensinou que proteger quem amamos às vezes significa tomar decisões difíceis, impopulares, dolorosas. Júlia caiu de volta no sofá soluçando. Eu não quero escolher entre você e ele, mãe. Você não está escolhendo entre mim e ele. Me sentei ao lado dela novamente. Está escolhendo entre o certo e o errado, entre proteger outras pessoas que Marcelo possa manipular no futuro e proteger um homem que te usou como peão no esquema dele. Ele me amava, mãe. Eu sei que me amava. Se ele te amava, Júlia, por que te colocou nessa posição? Por que fez você ser cúmplice, ainda que inconsciente, de um crime? Amor verdadeiro protege, não expõe a perigo. Júlia ficou em silêncio por longos minutos, processando. Finalmente, com voz pequena, perguntou: o que vai acontecer com ele? Depende. Se ele confessar e cooperar, talvez consiga um acordo. Se lutar contra as evidências, pode enfrentar anos de processo e uma sentença mais pesada. E comigo? Segurei seu rosto com as 2 mãos, olhando diretamente em seus olhos. Com você, minha filha, vai acontecer o seguinte. Você vai se divorciar dele, vai fazer terapia para processar essa manipulação, vai reconstruir sua vida mais forte e mais sábia. E eu vou estar ao seu lado em cada passo dessa jornada. Mas eu falhei tanto, mãe. Você não falhou. Você confiou. E não há vergonha em confiar, Júlia. A vergonha é toda dele, por ter abusado dessa confiança. Sequei suas lágrimas com meu polegar. Agora me responda honestamente. Você ainda quer que eu deixe passar o que ele fez? Júlia respirou fundo, fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma clareza que não estava lá antes. Não, você está certa. Se ele fez isso comigo e com você, vai fazer com outras pessoas. Ele precisa responder pelo que fez. Abracei minha filha com força, sentindo um peso imenso sair dos meus ombros. Ela finalmente havia entendido. Vou estar com você em tudo, mãe, Júlia sussurrou. Vou testemunhar, vou contar tudo o que sei. Não por vingança, mas porque é o certo a fazer. Eu sei, filha, e estou muito orgulhosa de você. Os dias seguintes à prisão de Marcelo foram um turbilhão de reuniões com advogados, depoimentos na delegacia e decisões difíceis que Júlia precisava tomar sobre seu futuro. Uma semana após aquela sexta-feira fatídica, estávamos sentadas no escritório do doutor Santana, desta vez acompanhadas de uma advogada especialista em direito de família que ele havia recomendado, doutora Patrícia Mendes. Júlia,
Doutora Patrícia começou gentilmente, organizando os papéis sobre a mesa. Entendo que isso é extremamente difícil para você, mas precisamos formalizar o pedido de divórcio o quanto antes. Quanto mais tempo você espera, mais complicado pode ficar, especialmente com Marcelo enfrentando processos criminais. Júlia assentiu, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a caneta. Eu entendo. Quero fazer isso logo. O divórcio será litigioso considerando as circunstâncias. Doutora Patrícia continuou. Mas com as evidências que temos, a manipulação documentada, o crime que ele cometeu, o processo deve ser relativamente rápido. 3 a 4 meses no máximo. E quanto aos bens do casal? Perguntei sentada ao lado de Júlia. Vocês não possuem patrimônio significativo em conjunto. O apartamento onde moravam é alugado. Há algumas contas bancárias conjuntas com saldos modestos que serão divididas igualmente. Marcelo não tem como pleitear qualquer direito sobre o apartamento da senhora Helena, obviamente. Dr. Santana folheou sua própria pasta de documentos. E, falando no apartamento de Helena, chegou a hora de revelar alguns detalhes que nem você, Júlia, conhece ainda. Júlia me olhou com curiosidade. Do que ele está falando, mãe? Respirei fundo. Júlia, há 3 meses, quando minhas suspeitas sobre Marcelo começaram a se intensificar, tomei várias medidas para proteger nosso patrimônio familiar. Que tipo de medidas? Dr. Santana abriu um envelope lacrado e retirou vários documentos. Primeira medida. Seu apartamento foi colocado em um trust irrevogável. Isso significa que a propriedade foi transferida para uma estrutura legal blindada. Helena mantém o direito de morar lá enquanto viver, mas após sua morte, o apartamento vai automaticamente para você, Júlia. E ninguém, nem mesmo um cônjuge, pode contestar isso. Segundo, continuei, instalei câmeras de segurança ocultas em todo o apartamento. Não nos quartos ou banheiros, por questões de privacidade, mas na sala, cozinha e corredores. Foram essas câmeras que gravaram as conversas entre você e Marcelo, onde ele admitiu ter falsificado documentos. Júlia levou a mão à boca. Mãe, você gravou tudo? Não para te espionar, filha. Para ter evidências caso minhas suspeitas se confirmassem. E, infelizmente, se confirmaram. Terceiro. Dr. Santana continuou. Helena também atualizou seu testamento, estabelecendo disposições muito claras sobre sucessão e proteção patrimonial. Qualquer tentativa de contestação é praticamente impossível. E os móveis? Júlia perguntou subitamente. Quando Marcelo entrou no apartamento, estava tudo vazio. O que você fez com tudo? Sorri pela primeira vez. Os móveis estão em um armazém seguro. Não foram doados, como eu disse na carta que deixei para Marcelo. Apenas removi tudo temporariamente para dar o impacto visual que eu queria. Fazer ele entender que havia perdido tudo. Então você mentiu na carta? Mentira branca estratégica. Dr. Santana interveio com um sorriso. Helena queria que Marcelo sentisse o peso do vazio, que experimentasse a sensação de ter suas expectativas completamente destruídas. Foi pedagogicamente eficaz. Júlia balançou a cabeça, ainda processando. Mãe, você planejou tudo isso há meses? Sim, desde março, quando Marcelo começou a fazer perguntas muito específicas sobre meus documentos. Instalei o sistema de segurança avançado, as câmeras ocultas, preparei o trust irrevogável. Tudo estava pronto para quando ele decidisse agir. E você sabia que ele ia agir durante sua viagem? Suspeitava fortemente. Por isso escolhi aquele momento específico para viajar, para dar a ele a oportunidade perfeita. Ele caiu na armadilha exatamente como eu previ. Dr. Santana pegou outro documento. Quanto às consequências legais para Marcelo, o Ministério Público está levando o caso muito a sério. Ele foi formalmente indiciado por 3 crimes: falsificação de documento público, tentativa de apropriação indébita e invasão de domicílio. Quanto tempo ele pode pegar? Júlia perguntou, a voz pequena. Se condenado pelos 3 crimes, pode enfrentar de 4 a 7 anos de prisão, dependendo de atenuantes e agravantes. O advogado dele está tentando negociar um acordo, mas com as evidências que temos, gravações, registros do alarme, documentos falsos apreendidos, testemunho do Osvaldo,
é praticamente impossível ele escapar de uma condenação. Júlia assinou os papéis do divórcio com mãos firmes, cada assinatura representando não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma vida nova. Doutora Patrícia, quanto tempo até isso ser finalizado? Como eu disse, 3 a 4 meses. O processo já está sendo preparado e será protocolado amanhã mesmo. Saímos do escritório quando o sol já estava se pondo. Júlia e eu caminhamos em silêncio até meu carro, cada uma processando tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Mãe, Júlia finalmente falou. Obrigada por me proteger, mesmo quando eu não merecia. Você sempre mereceu, filha, e sempre vai merecer. 6 meses se passaram desde aquela madrugada de outubro quando o alarme disparou e a vida de Júlia mudou para sempre. Era abril de 2024 agora, e ela estava de pé na varanda do apartamento remobiliado, observando o parque que seu pai tanto amava através da janela, com uma xícara de chá nas mãos. O apartamento não estava mais vazio. Durante os últimos 3 meses, mãe e filha haviam trabalhado juntas para transformá-lo novamente em um lar. Os móveis que eu havia guardado no armazém voltaram aos seus lugares, mas desta vez, tudo tinha um significado diferente. Não eram apenas objetos, mas símbolos de recomeço e resiliência. Mãe, o almoço está pronto, chamei da cozinha, onde preparava o prato favorito de Júlia. O mesmo que fazia quando ela era criança e precisava de consolo. Júlia entrou na cozinha com um sorriso genuíno, algo que havia se tornado cada vez mais frequente nas últimas semanas. O divórcio havia sido finalizado no mês anterior. Marcelo foi condenado a 5 anos de prisão por falsificação documental, tentativa de apropriação indébita e invasão de domicílio, com possibilidade de progressão após cumprir 1/3 da pena. Como foi a terapia hoje? Perguntei servindo o arroz. Intensa, mas boa. Doutora Carla me ajudou a entender melhor os padrões de manipulação psicológica que Marcelo usava. Mãe, é incrível como eu consegui identificar pelo menos 7 técnicas diferentes que ele empregava constantemente. Sentei-me à mesa com ela, satisfeita de ver minha filha não apenas se recuperando, mas aprendendo e crescendo com a experiência. E o trabalho? Como estão as aulas? Ótimas. Aliás, comecei um projeto novo com meus alunos sobre literatura e manipulação emocional. Estamos analisando personagens que usam gaslighting e outras táticas psicológicas. Eles estão adorando e eu... Bem, eu tenho experiência pessoal para compartilhar. Sorri, orgulhosa da força que minha filha havia encontrado dentro de si mesma. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Júlia. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas boas. Às vezes penso no que ele diria sobre tudo isso, sobre Marcelo, sobre como eu fui enganada. Ele diria exatamente o que eu digo. Você não foi enganada por fraqueza, foi enganada porque confiou. E confiar é uma qualidade bonita, Júlia. O erro foi todo de Marcelo, por abusar dessa confiança. Sabe o que é engraçado? Júlia pegou um guardanapo para secar as lágrimas. Durante meses senti tanta vergonha. Vergonha de ter sido manipulada. Vergonha de não ter protegido você. Vergonha de ter quase perdido nossa relação por causa dele. Mas agora entendo que a vergonha nunca foi minha para carregar. Exatamente. A vergonha é toda dele. Depois do almoço, Júlia me ajudou a lavar a louça. Algo que fazíamos juntas quando ela era adolescente e que havíamos retomado como um ritual de reconexão. Enquanto secava os pratos, ela falou: Mãe, preciso te dizer uma coisa. Marcelo me mandou uma carta da prisão. Meu corpo inteiro se tensionou. E o que ele disse? Pediu desculpas. Disse que estava refletindo sobre suas escolhas, que havia feito terapia com o psicólogo da prisão, que finalmente entendia a magnitude do que fez. Júlia colocou o prato seco no armário. E sabe o que eu senti lendo aquilo? O quê? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem pena, nem amor residual. Só... vazio. Como se aquele capítulo da minha vida tivesse sido completamente fechado e arquivado. E você vai responder? Não. Não há nada a dizer. Ele fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Eu segui em frente. Naquela tarde,
Dr. Santana apareceu para uma visita social, trazendo notícias sobre o processo. Helena, Júlia, vim avisar que o caso foi completamente encerrado. Todos os recursos de Marcelo foram negados. A sentença está mantida. E os documentos falsos? Descobriram quem os falsificou? Perguntei. Sim. Marcelo delatou o falsificador em troca de uma redução mínima na pena. O homem foi preso e está respondendo por dezenas de outros casos. Seu caso, Helena, ajudou a desmantelar toda uma rede de falsificação. Júlia e eu trocamos olhares significativos. Algo de bom havia saído daquela provação dolorosa. Depois que Dr. Santana foi embora, Júlia e eu nos sentamos na varanda com café, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu estava defendendo ele, quando questionei suas decisões, quando duvidei de você. Segurei sua mão firmemente. Júlia, mães nunca desistem de seus filhos. Podemos ficar decepcionadas, podemos ficar magoadas, mas nunca desistimos. Você é meu tesouro mais precioso, e proteger você, mesmo de si mesma às vezes, é meu maior privilégio. Aprendi tanto com isso tudo. Aprendi que amor verdadeiro não manipula, não pressiona, não tem segundas intenções. Aprendi que confiança precisa ser conquistada com ações, não com palavras bonitas. E, principalmente, aprendi que mulheres como você e eu somos mais fortes do que qualquer pessoa poderia imaginar. Sorri, sentindo meu coração se encher de orgulho. Você sempre foi forte, filha. Só precisava descobrir isso. Enquanto o sol se punha completamente, pintando o apartamento com tons dourados, percebi que tínhamos feito mais do que sobreviver àquela provação. Havíamos florescido através dela. O apartamento que meu falecido marido me deu estava protegido. Minha filha estava mais sábia e mais forte. E nossa relação, testada pelo fogo, havia saído mais pura do outro lado. O alarme que disparou naquela madrugada não apenas expôs um criminoso, despertou uma família para o que realmente importava. E enquanto Júlia e eu nos abraçávamos ali na varanda, sabíamos que não importava que tempestades o futuro trouxesse. Enfrentaríamos juntas, com os olhos bem abertos e o coração protegido pela sabedoria conquistada através da dor. A casa estava completa novamente. Mas mais importante, a família estava inteira e mais unida do que nunca.